de Deus, é bom estarmos mais uma vez de volta. Desta vez nós queremos trazer um breve comentário sobre o 12º capítulo de Hebreus, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. Estamos estudando Hebreus e para concluir o trimestre, para fechar, a gente vai fechar com a carta de Tiago. As últimas 3 lições é com base na carta de Tiago. Então, nós já chegamos aqui na lição de número 9. O tema de hoje é baseado no versículo de número 2 do 12º capítulo. E o tema é olhando para o autor e consumador da nossa fé. O mesmo que olhando para Jesus. Então, nós vamos discorrer um comentário que tem o objetivo de auxiliar a professores, alunos, superintendentes da nossa escola bíblica dominical. Lembrando os irmãos que não tem como objetivo substituir a nossa escola bíblica e nem tampouco o nosso guia prático, que é a nossa revista, mas é de acrescentar, é de somar, para professores e com informações extras para a nossa escola bíblica dominical, que na maioria das igrejas é ministrada no domingo pela manhã. Então, o tema de hoje, olhando para o autor e consumador da nossa fé, com base no capítulo de número 12, a gente precisa continuar na dinâmica que o escritor de Hebreus já vinha trazendo desde o capítulo de número 1. A gente vai perceber que aqui, o capítulo 12 de Hebreus, ele vai ter um início lá no finalzinho do capítulo 11, onde o autor ele vai iniciar vamos dizer que esse sermão, esse ensinamento, essa instrução no final do capítulo 11, onde o capítulo 11 vai iniciar falando sobre a galeria dos heróis da fé, e aí ele vai concluir o capítulo 11 dando início a esse assunto que nós vamos tratar aqui no capítulo 12. O capítulo 12 é um dos capítulos mais importantes de Hebreus, porque a gente vai perceber que o capítulo 12, ele é a parte prática do ensino aí que o autor de Hebreus está trazendo para os seus leitores. Vamos dizer que é a parte aplicada, onde todos têm que praticar, que aplicar no seu viver diário. Então, a gente vai perceber que o capítulo 11 vai falar sobre os heróis da fé do Antigo Testamento. E aí o autor de Hebreus ele vai fazer uma ligação com a igreja contemporânea, com os crentes da época que essa carta foi escrita e que, na verdade, estava representando também todos nós da igreja contemporânea. É por isso que o capítulo 12 vai iniciar falando, portanto, que os crentes da igreja atual, eles estão cercados de uma tão grande nuvem de testemunho. Que nuvem é essa? Essa é os testemunhos que foi falado na lição passada. Esses testemunhos que compõem a galeria dos heróis da fé. Então, o tema da nossa lição já é com base no versículo de número 2, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, na lição de hoje, antes de dar continuidade aqui, trazendo mais informações, eu preciso dar uma pausa aqui neste momento para agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que têm nos ajudado, têm contribuído de uma forma direta com este canal, deixando seu like, deixando seu comentário, compartilhando esse vídeo. A gente tem chegado mais longe. E tudo isso para a glória de Deus. Então, queremos nesse momento agradecer e louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem reservado um tempinho para estar deixando comentário, deixando um like e, claro, fazendo com que esse conteúdo ele chegue mais adiante. Então, nosso objetivo aqui deste canal é usar esta ferramenta para a glória de Deus. Então, irmãos, antes de iniciar aqui o nosso textual e a nossa verdade prática, como a gente faz, como é de costume, a gente vai apresentar aqui os nossos objetivos. O primeiro objetivo, nós vamos ver aqui, vai falar sobre ressaltar o valor da perseverança. O segundo, direcionar o nosso olhar para a pessoa de Cristo.
E o terceiro e último, para concluir, valorizar a disciplina cristã. Então, esses vão ser os 3 assuntos que nós precisamos colocar em prática na nossa aula, na hora da ministração da aula. O primeiro ensinamento que a gente tem que destacar é a questão do valor da perseverança. Porque se você observar o capítulo 12, o autor de Hebreus, ele vai falar sobre uma corrida, né, que nós conhecemos como caminhada cristã. Essa corrida, ela tem que ser exercida com um fator que nós vamos ver que é a perseverança. Ou seja, a perseverança para essa corrida, para essa caminhada, é algo essencial. É algo que nós precisamos ressaltar, que tem que estar presente na vida de quem está nessa caminhada, desde o primeiro passo até o último passo, desde o primeiro ponto até o ponto final. Então, nós precisamos entender que a perseverança é algo essencial, é algo primordial, né, na vida daqueles que estão nessa caminhada. O segundo é que o nosso olhar ele tem que estar direcionado à pessoa de Cristo. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós não vamos nos decepcionar, né, com a queda de A, com a queda de B, com a denominação X, com a denominação Y. Nós não vamos, né, nos decepcionar em meio à caminhada, quando nós estamos olhando para Jesus. Quando nós estamos olhando para Jesus, e é isso que o autor aqui de Hebreus estava direcionando ou levando seus leitores a essa reflexão, é de que eles precisavam, diante de tudo, estar com seus olhos fitos no Senhor. E se você observar na Bíblia Sagrada, o Senhor ele vai falar isso a Moisés, ele vai falar isso a Josué, ele vai falar isso a grandes líderes, né? Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Tenha equilíbrio, né? Esteja equilibrado, esteja com o olhar fito no Senhor. Então aqui os leitores de Hebreus também eles são convidados, né, a refletir sobre essa importância de estar olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, as tempestades elas virão, as ondas elas vão soprar, o vento ele vai de alguma forma querer nos abater. Mas quando nós estamos olhando para Jesus, não significa dizer que nós vamos estar imune à tempestade, que nós não vamos passar por uma crise, que nós não vamos entrar em uma crise. Muito pelo contrário. É sinal de que nós vamos encontrar problemas, nós vamos encontrar embaraços, mas nós não vamos ficar retidos ali, porque nós estamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. A gente tem que ter em mente, diante desse objetivo prático, que é como se a gente estivesse em uma pista de corrida e a pessoa de Jesus ele fosse a faixa de chegada. E cada vez que a gente está com o nosso olhar para a faixa de chegada, a gente tem um entendimento de que está mais próximo, de que se precisa manter aquele ritmo e acelerar um pouco mais para chegar. Então é isso que a gente precisa ter em mente, que o nosso olhar tem que estar no autor e consumador da nossa fé. E o terceiro aqui, para dar uma pincelada, para a gente poder concluir essa parte e dar continuidade aqui com o nosso textuário, eu preciso destacar que o último objetivo é falando sobre disciplina cristã. Eu sei, você também sabe, que é algo que está sendo, de uma certa forma, ignorado por alguns. Pessoas que têm muitos anos de caminhada cristã, às vezes não aceita a disciplina. E aí, depois desta aula, você vai ter uma compreensão exata de que a disciplina vinda de Deus, ela é essencial para a nossa caminhada cristã. Que não existe caminhada cristã com Jesus sem disciplina. A disciplina que vem do Senhor, ela nos faz continuar, ela nos faz crescer, ela nos faz alcançarmos a maturidade.
É isso que a gente vai perceber aqui nesta aula. Nessa videoaula você vai sair consciente de que a disciplina do Senhor, ela só traz benefícios, ela só traz crescimento, ela só traz instabilidade, ela só traz maturidade espiritual. E quantos crentes hoje na atualidade não são imaturos, não são desequilibrados? Tudo isso, deixa eu lhe ajudar a entender que tudo isso só acontece porque essas pessoas ignoram esses dois fatores da vida cristã: perseverança e disciplina. Disciplina e perseverança são dois fatores que marcam a vida de todo e qualquer discípulo que quer seguir os passos de Jesus. Esses dois fatores, eles estão presentes e nós precisamos ensinar isso para a geração futura. Que quando nós estamos na caminhada cristã, nós temos que aceitar e receber de bom grado a disciplina que vem do Senhor. Porque a disciplina que vem do Senhor, ela vem com base nas Escrituras Sagradas. É isso que a gente vai ver no decorrer desta lição. Nós vamos agora passar ao nosso texto áureo, que se encontra em Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo de número 2, que é o versículo aí que é tanto o texto áureo como também de onde foi extraído o tema da lição, que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, nós precisamos destacar, com base aqui no nosso texto áureo, que essas informações aqui do texto áureo é que, de uma certa forma, é um ânimo para aquela geração que essa carta foi direcionada, para aqueles cristãos contemporâneos dessa carta. E ainda o é para os dias de hoje, ainda o é para todos nós. Nós precisamos entender que o nosso olhar ele tem que estar firme para o autor e consumador da nossa fé. Assim como na lição passada, que falava sobre a galeria dos heróis da fé, e a gente teve uma compreensão exata do que era a fé, e ali o comentarista da nossa lição disse que a fé, ela era o firme fundamento, ou seja, não era um fundamento qualquer, mas era um fundamento firme. Da mesma forma que o nosso olhar não tem que ser um olhar de relance, um olhar de reflexo para a pessoa de Jesus, mas é um olhar firme. É um olhar que denota firmeza, segurança. Isso é o que a palavra firmemente está, vamos dizer que impregnada aqui ou estampada aqui no textual. Quando diz olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. A gente precisa ter esse entendimento que o nosso olhar, ele não pode ser um olhar que ora está firme, ora está fora. A gente precisa ter esse entendimento que o nosso olhar, ele tem que estar firme na pessoa de Jesus, para que as circunstâncias não venham ditar o que é e o que não é na nossa vida. As circunstâncias, elas não ditam regras para aqueles que estão com o olhar fito na pessoa de Jesus. É isso que a gente destaca aqui com base no nosso textual. Vamos agora à nossa verdade prática que diz: fixando os olhos em Jesus e desviando das circunstâncias de nós mesmos e das outras pessoas, alcançaremos a vitória. Perceba que a nossa verdade prática, ela complementa tudo aquilo que está no nosso textual. Quando ela afirma que os nossos olhos fixos em Jesus faz com que
o nosso olhar esteja desviado das circunstâncias, de nós mesmos e dos nossos semelhantes, das pessoas. A gente precisa ter essa compreensão, a gente precisa frisar, destacar isso, nortear isso diante dos nossos alunos. Que o nosso olhar é algo que não pode estar fora de Jesus. Porque se o nosso olhar, ele, de uma certa forma ou em um certo momento, ele se direcionar para as circunstâncias, vai ser prejudicial para nós. Se em algum momento o nosso olhar se direcionar para nós mesmos, para o nosso ego, nós vamos cair. Se o nosso olhar se direcionar na direção dos nossos semelhantes, nós vamos também fracassar. Por isso que eu falei no início, que o nosso olhar ele não pode estar centrado na nossa denominação, no nosso pastor, no nosso líder maior, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa nação. O nosso olhar tem que estar fito em Jesus. Quando se trata de salvação, a gente tem que ter esse entendimento. Tem que entender que o único caminho é Jesus. Que o nosso alvo de salvação é Jesus. Porque se nós colocarmos ou direcionarmos o nosso olhar para uma circunstância, para, quem sabe, uma outra pessoa, a gente vai se decepcionar. A gente vai quebrar a cara. Então, a gente precisa deixar bem claro que o nosso olhar tem que estar firme na pessoa bendita de Jesus. Dando continuidade aqui, o primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a atitude do cristão. E nós vamos ver que esse tópico, a atitude do cristão, tem 3 pontos. O primeiro ponto vai falar sobre deixar o embaraço e o pecado. O segundo, correr com perseverança. E o terceiro, olhar para Jesus. Você vai perceber que o comentarista aqui da lição, nesse ponto, nesse tópico aqui, quando vai falar sobre a atitude do cristão, ele vai apresentar aqui 3 características que a gente precisa também nortear aqui nessa oportunidade. Ele vai dizer que o cristão, para ele ter uma atitude aceitável, uma atitude louvável, uma atitude que edifica, né, aqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos ter 3 atitudes. A primeira atitude que nós precisamos demonstrar é que nós precisamos deixar o embaraço e o pecado, que é o primeiro ponto aqui do primeiro tópico. A gente vai ver que deixar o embaraço é uma coisa, o pecado é outra coisa. O embaraço, a gente vai ver que o comentarista da lição aqui, ele vai deixar de uma forma bem clara que o embaraço é tudo aquilo que nos impede de estarmos, né, continuamente ligados às coisas do reino de Deus. Ou seja, é algo que vai tomar o nosso tempo, que vai tomar o espaço, né, daquilo que nós deveríamos estar fazendo para o reino de Deus, nós vamos estar investindo neste mundo. Não que nós estejamos pecando, mas está servindo de embaraço. E é isso que a gente precisa deixar bem claro. A outra coisa aqui é a questão do pecado, né? Agora, esse sim, esse é danoso. Esse é a única coisa que pode nos separar de Deus. Porque a gente já teve essa compreensão e já tocou nesse assunto em outras aulas, que o apóstolo Paulo falou que nada separa o homem do amor de Cristo. A fome não separa, a profundeza não separa, a altura não separa, nenhuma outra criatura separa, mas o pecado sim. Então o pecado, quando se trata da salvação, nós podemos perder esse caminho da salvação por causa do pecado, se vivermos na prática do pecado. Então a gente precisa deixar isso bem claro, que o embaraço aqui é algo que impede, que está impedindo, que está retardando a nossa caminhada. Não significa dizer que nós estamos em pecado, mas nós estamos presos por algo pequeno, como se fosse uma telha de aranha. É algo muito pequeno. E tem pessoas que, às vezes, em meio à caminhada cristã, não progridem porque fica preso, às vezes, nas suas próprias ideologias, outros ficam presos em filosofias, outros ficam presos em, vamos dizer que,
em uma atitude aonde não aceita a questão da hierarquia, e às vezes isso pode, de uma certa forma, impedir, porque vai trazer um desgaste para essa pessoa e ela, ao invés de estar fazendo algo para o reino de Deus, ela vai estar ansiosa, preocupada, e isso vai impedir dela ganhar confiança, né, dela dar passos mais largos. Então a gente precisa destacar que os embaraços aqui na nossa lição tem um sentido de empecilho, algo que vai atrapalhar. Às vezes é um pequeno calo, né, que vai atrapalhar quem está correndo, né, da mesma forma que esse empecilho, que esse embaraço atrapalha na vida cristã. O segundo ponto aqui desse primeiro tópico, correr com perseverança. A gente precisa entender que a perseverança é algo vital para a caminhada cristã. Se não tiver perseverança, pode ser qualquer outra coisa, menos vida cristã. Vida cristã, ela só é real se a perseverança estiver presente. Porque a gente já comentou, e eu quero trazer isso à memória, para que os irmãos entendam que quando a gente aceita Jesus, a gente é santo, né, nos atributos de Cristo. É a santificação posicional. A santificação progressiva é um outro estágio desse processo. É aqui onde a gente precisa entender que a gente precisa ter perseverança para buscar essa santificação, para buscar as coisas de Deus. Porque a gente vai ter 3 inimigos que, na verdade, eles vão 24 horas por dia lutar para que a gente se afaste de Deus, né? Que é a nossa própria natureza terrena, o nosso próprio eu. A gente vai ter o diabo, a gente vai ter o mundo, né? Esses 3, eles vão ter um único objetivo, é nos afastar das coisas de Deus. Então, por isso que a gente precisa ter a perseverança. Todos os dias a gente tem que perseverar um pouquinho mais. Todos os dias a gente tem que dar um passo a mais do que a gente deu no dia anterior, para que a gente venha ter alcançado sucesso na nossa caminhada cristã. Então, para alcançar sucesso na vida cristã, para chegar no pódio, nós precisamos entender que nós precisamos ter perseverança. Nós precisamos nos esforçar. É isso que a gente precisa destacar na hora da nossa ministração. Terceiro ponto aqui do primeiro tópico, olhar para Jesus. Aqui está, na verdade, um dos pontos mais importantes na nossa lição. É olhar para Jesus. Porque quando se trata de salvação, só há um mediador. Paulo diz isso a Timóteo, que só há um mediador entre os homens e Deus. É Jesus Cristo, o justo. Só há um sacerdote. Só há um caminho que leva ao Pai, que é a pessoa bendita de Jesus. E é por isso que o nosso olhar ele tem que estar direcionado em Cristo. Ele tem que estar, de uma certa forma, preso à pessoa de Cristo. Se a gente vier ser levado ou, quem sabe, soprado pelo vento para uma determinada direção, mas o nosso olhar é que vai nos segurar na pessoa de Jesus. O nosso olhar tem que ser um olhar firme na pessoa bendita de Jesus. Segundo ponto da nossa lição, segundo tópico, vai falar sobre a disciplina cristã. Aqui nesse ponto, a gente vai ver que o primeiro ponto vai falar sobre previsto nas Escrituras. Aqui o comentarista ele vai destacar também 3 pontos, né, nesse tópico, falando de disciplina cristã. Ele vai mostrar a origem da disciplina, isso nas Escrituras Sagradas. A gente vai ver que toda disciplina ela vai vir de Deus, né, porque ela vai ter um objetivo que no momento que ela é aplicada, talvez a gente não tenha uma compreensão tão exata, que ela vai fazer um bem tão grande, aí a gente vai achar que a gente está sendo castigado, né? A gente vai achar que a gente não merecia aquilo, mas na verdade é uma disciplina que vai fazer com que a gente tenha um crescimento, né, na nossa caminhada cristã. O primeiro tópico aqui, o primeiro ponto da nossa lição, falando sobre
previsto nas Escrituras. O versículo é o 12:5 que diz: E estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Então perceba que o nosso comentarista aqui apresenta por base o versículo de número 5, onde a exortação da vez aqui é a questão da disciplina. É algo que a gente tem que ter essa compreensão, de que a disciplina, ela só faz bem. E se você observar a última parte do versículo, onde o autor de Hebreus fala, para que aquele que receber a disciplina, que ele não venha desmaiar. Aqui dá a ideia de algo que não venha desfalecer ou se afastar, né, da casa de Deus, da presença de Deus, mas que venha receber a disciplina e se animar, ter ânimo, entender que aquilo veio para o seu próprio bem, para o seu crescimento. E a gente vai ver, creio que em todas as nossas igrejas, pessoas usando aqui a questão de, vamos dizer que, de uma comparação dos nossos pais, né, terrenos, que às vezes nos corrigem, e quando a gente chega a uma certa idade, que ganha maturidade na vida, a gente olha para trás e a gente agradece, né, porque a gente se tornou um ser humano melhor. Então, da mesma forma aqui, a gente tem que olhar para a disciplina que vem de Deus e entender que às vezes ela vem e naquele momento que ela é aplicada a gente não tem nenhuma compreensão, mas depois a gente vai chegar a uma conclusão de que aquilo só nos fez crescer, só nos fez amadurecer. É isso que a gente precisa destacar aqui com base no versículo de número 5. O segundo ponto aqui, ainda desse tópico, fala: prova que somos amados. Aqui a gente vai ver que o argumento utilizado pelo escritor de Hebreus é de que o Senhor só disciplina a quem Ele ama. Só aqueles que são alvos do amor de Deus é que podem ser disciplinados, é que recebe essa disciplina. Porque o objetivo dessa disciplina é correção, é nos colocar no trilho, é nos colocar na direção certa, que é a pessoa bendita de Jesus. Ou nos colocar, ou nos preservar nesse caminho. Ou fazer com que a gente fique naquele caminho que é o melhor lugar para que a gente esteja, que é aos pés do Senhor. E por último, aqui a gente vai ver o último ponto desse segundo tópico, visa um nobre propósito. Perceba que o último argumento aqui, que o comentarista ele vai utilizar, é que essa disciplina vinda do Senhor, ela vai fazer com que a gente venha entender que por trás de tudo isso tem um nobre propósito. Ou seja, tem algo que é muito maior do que aquilo que parece ser naquele momento, naquela circunstância. É como quando a gente olha para a vida de Jó, a gente vai ver que Jó ele passou pelaquela provação tamanha, mas o final foi muito mais glorioso do que o início. A gente percebe que Jó ele vai chegar a uma conclusão dele dizer para Deus o seguinte: olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Perceba que Jó amadurece mais, ele se torna um cristão mais consistente, a sua fé se torna mais inabalável. E é isso que a gente ganha, o propósito nobre que a questão da disciplina traz para os nossos dias é fortificar nossa fé, é nos fazer pessoas aí que caminhem de mãos dadas com o Senhor. Então é isso que a gente também precisa destacar diante desse segundo tópico da nossa lição. Agora nós vamos passar para o terceiro e último tópico, que vai falar sobre a decisão do cristão. Aqui, nesse terceiro tópico, aqui a gente vai ver que é a parte prática, né, da nossa lição. É onde a gente vai ver que nós precisamos decidir. Porque o ser humano, eu já falei em outras aulas, mas tenho que repetir, que o ser humano ele foi feito para decidir. Até quando ele decide não decidir algo,
ele já está decidindo. Então ele tem que fazer decisões. Então o primeiro ponto aqui é ser santo e evitar a amargura. A gente percebe que a primeira decisão que um cristão precisa tomar é a decisão dele ser santo e evitar a amargura. Porque quando ele se torna uma pessoa santa e evita a amargura, de uma certa forma ele vai estar se protegendo, protegendo o seu coração de algo que venha de encontro, à sua santidade. Porque, na verdade, a amargura ela tem um papel destrutivo na vida ou na comunhão entre os cristãos. Porque a amargura dá a ideia de falta de paz. Paz essa que ela pode ter esse sentido horizontal, entre os nossos semelhantes e, às vezes, num sentido também interior, dentro de nós mesmos. Então, nós precisamos trabalhar a questão da santificação e dessa paz, porque essa paz, ela faz com que a santificação alcance um ponto culminante, um estágio muito alto, quando nós temos paz. Porque o autor de Hebreus aqui ele vai dizer que nós precisamos ser santo e ter paz, para que assim nós possamos ver o Senhor. Então, esses atributos, eles precisam nortear a vida de todo crente. Todo crente ele tem que decidir, tomar essa firme decisão de ser santo e de evitar todo e qualquer tipo de amargura. Nós vamos agora passar para o segundo ponto desse terceiro tópico. O segundo ponto vai falar sobre valorizar as coisas espirituais. Aqui a gente vai ver que o comentarista da lição, assim como bem o autor de Hebreus, ele vai falar que Esaú, de uma certa forma, ignorou as coisas espirituais. Deu mais crédito ou valor às coisas materiais. E aqui é onde muitos daqueles que se dizem cristãos estão enveredando por esse trilho, por esse caminho de Esaú. Estão mais amando o presente século, as coisas materiais, as coisas palpáveis, do que as coisas espirituais. É aqui onde nós vamos ser exortados a amar as coisas espirituais, colocar elas no devido lugar. Qual é o lugar das coisas espirituais? É primário. As coisas materiais é secundário. Se você inverter essas posições, você não vai ser bem-sucedido na sua caminhada cristã. Então você precisa ter esse entendimento que as coisas espirituais, elas são até de uma certa forma incomparáveis, porque é de uma esfera espiritual. Então todo crente, ele tem que investir nas coisas espirituais e esquecer as coisas materiais. Que o seu coração, o seu bom tesouro, esteja no que é espiritual e não no que é material. Então é isso que a gente precisa utilizar desse tópico aqui, em especial desse segundo ponto, para clarear o entendimento dos nossos alunos, que as coisas espirituais, elas precisam ser destacadas na nossa vida, porque senão nós vamos cair no mesmo laço que Esaú caiu, de amar as bênçãos ao invés de amar o abençoador, amar mais as coisas materiais. É por isso que eu sempre falo que eu particularmente não sou a favor questão das campanhas de prosperidade financeira, porque essas campanhas, ela é como se fosse um câncer. A longo prazo, ela vai trazer ou vai construir cristãos que, na verdade, vão olhar para Deus com um olhar de troca, com um olhar de barganha, com um olhar de alguém que está lá, como o comentarista utiliza a linguagem aqui, de um Papai Noel, sempre pronto a dar presentes. E, na verdade, Deus ele não tem que ser visto com esse olhar. Porque a gente precisa entender que esses ensinamentos, eles vieram de igrejas neopentecostais que impregnaram os seus líderes com a questão da doutrina da teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela não é bíblica. A gente precisa destacar. Ela não é bíblica. Ela é algo que
nasceu no coração humano e essa pessoa que acreditou nesse ensinamento humano, ele levou para a Bíblia procurando alguns versículos para sustentar esse pensamento humano. Então a gente precisa tirar isso da nossa vida, tirar isso do seio da nossa congregação, da nossa família, porque isso, a longo prazo, é como um câncer. Ele vai fazer uma geração de cristãos fracos na fé, de pessoas que, na verdade, não vão ter entendimento do que é Deus, ou do verdadeiro Deus, e vão, de uma certa forma, se decepcionar, porque eles vão apenas em busca das bênçãos, assim como era Esaú. Perceba que o pai de Esaú era crente, o seu avô era crente, o seu irmão era crente, mas ele amou as coisas materiais, porque ele se desviou para as coisas materiais e não deu crédito nas coisas espirituais. Então, nesta parte aqui da lição, nós somos exortados a valorizar o que é espiritual. E para fechar aqui o nosso último ponto da nossa lição, não rejeitar a oferta de Deus. Perceba que tem muitas pessoas que rejeitam, a graça de Deus e acaba que se prendendo em coisas que, na verdade, é obras mortas, que a Bíblia diz que é obras mortas. Então a gente precisa ter esse entendimento que tudo que vem de Deus é para o nosso crescimento, é para o nosso bem, porque Ele que nos conhece, é Ele que nos fez. Então as ofertas de Deus, a gente precisa ter esse entendimento que é a graça que foi derramada na pessoa de Cristo. Através de Cristo ela nos alcançou. Então a gente não pode recusar essas, vamos dizer que essas obras que vêm de Deus, essas ofertas vindas da parte de Deus para as nossas vidas. Porque se assim nós fizermos, nós vamos estar nos desviando daquele que é o que tem o poder de criar, ou de criador de todas as coisas e mantenedor de todo o universo. Então a gente precisa também deixar isso bem claro, que nós, cristãos, temos que sempre decidir rejeitar as coisas que não vêm de Deus e amar as coisas que vêm de Deus. Ou seja, abraçar, andar de mão dadas com a oferta que vem da parte de Deus. Deus abençoe. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus. Precisando de oração? Quer que alguém ore por você?